Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, levando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo ao Pai, ao Mestre, a oportunidade de estarmos aqui, pedindo que nos ampare, que nos proteja, que nos fortaleça na fé e na confiança, que abençoe e proteja a todos os nossos irmãos, aqueles que se encontram nos hospitais, que estão pelas ruas, que passam pela prova da doença. Que Deus os fortaleça na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentações, e livra-nos da prática do pensamento de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje iniciaremos a leitura e o estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E esse capítulo, ele nos traz a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, as instruções dos espíritos, bem sofrer e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Um homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários e a verdadeira desgraça, a melancolia e provas voluntárias e o verdadeiro cilício. E vamos iniciar a leitura. Item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no fundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas capítulo 6, versículo 24 e 25. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo pode sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos. Entre o vício e a virtude, ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência, não é possível concebê-lo sem suas perfeições. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se é soberanamente justo e bom,
não pode agir por capricho ou com parcialidade. Esse trecho aqui merece profunda reflexão da nossa parte, porque por vezes nos achamos injustiçados. E como pode haver injustiça nos propósitos de Deus? Culpamos os outros e às vezes até mesmo a Deus. Só que nós temos o livre-arbítrio, que é a capacidade de escolha. E se hoje estamos sofrendo, a responsabilidade é única e exclusiva nossa, meus irmãos, né? Então, toda vez que a gente pensar nesse trecho, que Deus é soberanamente bom, justo, não tem como questionar sobre os seus propósitos, né? E continuando, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa, eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa, pelos ensinos de Jesus, e hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. E agora iniciaremos causa das aflições. As vicissitudes da vida são de uma espécie, ou se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e fora desta vida. E olha que nem sempre a causa das nossas aflições estão em outras existências. Por vezes estamos colhendo aquilo que acabamos de semear, né? Remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo isso com o coração? Que dissessões e disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem? Quantas vezes, né, meus irmãos, nos desequilibramos, dando vazão à nossa fúria, sem pensar na agressão que primeiramente estamos praticando contra nós mesmos, nosso corpo, que amanhã amargaremos através de doenças, né? Porque não conseguimos manter o equilíbrio, porque não conseguimos nos controlar, né? Quantos pais infelizes com filhos, por terem combatido as suas más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração? Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se, afligem-se com sua falta de respeito e sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência. Que remontem o passo a passo a fronte dos males que os afligem e verão se na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Importante isso, né? Importante que no momento da prova, da dor, da consequência,
né, dos nossos atos, busquemos interrogar não a Deus, não aos outros, mas a nós mesmos, a nossa própria consciência, o motivo pelo qual estou passando por isso. Se for verdadeiro, se esse questionamento for verdadeiro, encontraremos a causa. Só que é importante que a gente admita, porque por vezes também camuflamos isso em nós. Não assumimos a nossa culpa e a nossa responsabilidade. Não é? E continuando, a quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, a sua má estrela, enquanto na verdade sua má estrela é a sua própria incúria. É o que nós comentamos anteriormente, né? Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual, o equilíbrio, né? A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou, mas a lei não alcança, nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade, e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências, forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis, donde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo que pecou, naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe as experiências e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como as necessidades de se melhorar para evitar o futuro, o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar e, confiante na oportunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua vida futura. Ação e reação, né? Eu lembro das aulinhas da evangelização, quando falávamos desse tema com as crianças e usávamos uma bolinha, né? A bolinha que vai e que volta. Na mesma força que impulsionamos o ao outro, ela volta para nós. Simples assim, né? Mas a experiência chega, e algumas vezes, um pouco tarde. E quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje eu sei, quantas faltas eu teria evitado? Se tivesse que de recomeçar, eu me portaria de outra maneira. Mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Ele também diz: perdi a minha vida. Mas assim como o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma vida nova após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar as experiências do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro, que são as nossas reencarnações. Mas nós, que já estamos adquirindo essa consciência agora, não podemos deixar para amanhã. Podemos aproveitar como uma folha em branco que Deus coloca em nossa cabeceira todo dia pela manhã ao acordarmos, que possamos escrever
um novo final, né? E eu gostaria de dividir com vocês a leitura do artigo 478 da revista O Consolador, datado de 14 de agosto de 2016. Bem e mal sofrer. É preciso que a prece tenha uma base, uma fé viva na bondade de Deus. Não te revoltes no crisol das dores, mesmo que sejam dores reais. A dor chega para que o espírito triunfe sobre ela, ao invés de ser por ela esmagado. Joana de Ângeles. Os espíritos superiores responderam a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, questão 633. A maior parte dos males, cuja culpa o homem lança à natureza, seria evitado se ele atendesse à voz da própria consciência. O bem e o mal obedecem à regra da reciprocidade ou de solidariedade. Logo, todo o bem que gozamos ou todo o mal que sofremos por força dessa regra foram gerados por nós mesmos em oportunidades passadas. Assim, nada mais natural que estarmos a braços com a colheita de nossas sementeiras. Cumpre-nos, portanto, aceitar com humildade a consequência lógica dos nossos atos e não lançar culpa que nos pertence à natureza. Compreendemos assim que o mestre lyonês, Allan Kardec, quando narra em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 4, a causa dos sofrimentos está nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado, mostra assim o Espiritismo o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e aceita sem murmurar, como um obreiro aceita o trabalho que segurará o salário, que assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais lhe apossa da alma, dando-lhe ao ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas desaparece no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina, e a perspectiva da felicidade que o opera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o término do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba da onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Hoje nós sabemos, né? Nós temos essa consciência. Em Mensagem de Peregrina Beleza, incerta no capítulo 5, item 18, no mesmo livro, o Evangelho, Lacordaire, explicando que Jesus, ao anunciar bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus recusa consolações desde que falta a coragem. A prece é o apoio para a alma, contudo não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações.
Enquanto não te disponhas ao combate contra a alta piedade e a autoflagelação por morbidez, ninguém poderá fazer nada por ti. Observa o voo ligeiro da ave colorida, o desabrochar de uma flor, a vitória da germinação de uma semente, o canto delicado do filete, da água na frincha da rocha, o triunfo da árvore, o milagre do pão, o deslumbramento do nascente, o ritmo da vida nos insetos, nos animais, em toda parte, e encontrará as mãos divinas agindo, produzindo e zelando. Quando te entregas ao desânimo e o espalhas, conspira contra a ordem natural, o equilíbrio e o progresso da vida. É pernicioso o mal sofrer, malbaratando a oportunidade de aproveitar bem a lição do sofrimento. Se cultivas os cogumelos do pessimismo, respiras evidentemente em clima de sombras. Acalma o vozerio agitado da tua mente alvoroçada pela revolta, ou desperta a adormentada que se encontra nos tecidos da comodidade, da preguiça ou do cansaço de sofrer, e escutará sim 1000 vozes, algumas tão debilitadas pela fraqueza que será necessário um esforço grande para identificá-las, chorando, rogando, socorro baixinho, as fortunas que possuis no corpo e no espírito e teimas por desperdiçar, ignorando-os. Se tuas legítimas aflições forem muito grandes e esmagadoras, evoca Jesus. Quando na via dolorosa, esmagado sobre a cruz, e no entanto aconselhando e advertindo as mulheres piedosas de Jerusalém, ou cravejado logo depois no madeiro da infâmia, convocando 2 estranhos desafortunados salteadores, nele semeando a esperança no reino de Deus. Instantes antes do momento supremo, e refaz as tuas forças, reconsidera a situação, recompõe os joelhos desconjuntados e avança, confiante, contando com a certeza de que após a partida libertadora, uma madrugada sublime te alcançará, fazendo ditoso por fim vitorioso com o bem. Essa é a mensagem do artigo Consolador, que fala sobre o bem e o mal sofrer, né? E para finalizarmos o estudo de hoje, divido com vocês uma mensagem extraída do livro Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e autores diversos. É o item 28, Lições do Momento. Faz uma citação do capítulo 5 do Evangelho que nós estamos estudando, o item 4. E a mensagem de André Luiz nos diz: Deus é amor, invariavelmente, e o amor desafivela os grilhões do espírito. Se há repouso na consciência, a evolução da alma ergue-se devoltada dos alicerces insubstituíveis do sacrifício. Quem não se bate pelo bem, desce imperceptivelmente para as fileiras do mal. Junto à correção, sempre existe o desacerto, exaltando o mérito do dever na conduta digna. Identifique na dificuldade a favor da previdência divina para dilatar-lhe a paz, sentindo no imprevisto da experiência mais grave o fulcro do incitamento à perseverança, na boa intenção, e vendo na tibiez de quantos emergiram na vigilância o exemplo indelével, daquilo que não se deve ser feito. Quanto maior a sombra em torno, mais valiosa a fonte de luz. Desse modo, a alegria pura viceja entre a dor e o obstáculo. A resignação santificante nasce em meio às provas difíceis. A renúncia intrépida irrompe no seio da injustiça, das emalações acirradas, e a pureza construtiva surge, não rara em ambiente de viciação mais ampla. Eis porque, em seu círculo pessoal, se entrecruzam mensagens importantes e diversas a lhe doarem o estímulo e a consolação, o entendimento e a claridade,
de que você carece para ajustar-se espiritualmente através das lides variadas de cada instante. O chefe irritadiço é instrumento providencial da corrigenda. O companheiro problemático deixa-nos livre caminho à sementeira da fraternidade sem mescla. O engano é precioso contraste às linhas configurativas da atitude melhor. A tortuosidade do caminho demonstra a excelência da estrada reta. Faça, pois, no momento que transcorre, a lição recolhida para o momento a transcorrer, verificando quantas vezes em 24 horas você é requisitado a auxiliar os semelhantes e não regateie a cooperação. Na oficina do trabalho, buscam-lhe a gentileza no amparo de muitos corações que se sentem ao desabrigo. Na via pública, esbarram-lhe o passo companheiros que vão e vêm buscando encontrar o sorriso que você pode ofertar-lhes com o incentivo da esperança. No recesso do lar, o alvorecer, encontra-lhe a presença em novas possibilidades de exaltar a confiança nos desígnios de altura. Na conversação comum, requisições ostensivas ausculam a disposição de entender conhecimento e virtude. Na enfermagem, das chagas morais, entrevistas na modulação das vozes e nos traços dos semelhantes. Afora, variegados ensejos de assistir o próximo, a lhe desafiarem a eficiência e vigilância, tais como a necessidade interior, estampada no silêncio do visitante, o azedume do colega menos feliz, o doente a buscar-lhe os préstimos, o sofredor a rogar-lhe compreensão, a abordagem da criancinha desvalida, a surpresa menos agradável, a correspondência a exigir-lhe atenção, o noticiário intranquilo que a imprensa propala, pureza inoperante a utopia igual a qualquer outra. Em razão disso, ignorar a poça infecta é manter-lhe a convivência. Não menospreze assim a lição do momento, na certeza de que renovamos ideias, experiências e destinos, cada dia, segundo as particularidades das manifestações do nosso livre arbítrio. André Luiz. Que possamos refletir sobre essa mensagem e lembrar que nunca estamos sozinhos, somos todos filhos de Deus e que esse Pai nos ama muito e não nos desampara à própria sorte. E se o fardo estiver pesado e as aflições forem grandes, antes de cair em desespero, que possamos nos lembrar do recurso da prece, que com certeza seremos amparados. Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos dando início ao estudo do nosso livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. E como fazemos toda quarta-feira, antes de começarmos a ler o livro propriamente dito, nós vamos contar uma pequena historinha, tirado daquele livro já conhecido de vocês, Histórias que Ninguém Contou, Conselhos que Ninguém Deu, do Melcíades José de Brito. E a nossa historinha de hoje tem por título O Homem Otimista. E nos diz o seguinte, vejam, era um homem muito bem-sucedido que tinha entre suas boas qualidades o fato de ser verdadeiramente otimista. Demonstrava possuir bom humor e visão positiva de todas as coisas e de todas as pessoas. Em função dessas suas características, era muito estimado por todos que o conheciam. Apesar do êxito de sua vida e do sucesso que alcançava, não era materialmente ambicioso, pois entendia
que os bens materiais sempre lhe chegariam à medida que deles necessitasse. Desse modo, levava uma vida tranquila, progressista, porém sem muitos aparatos, podendo-se dizer que não era rico, porém desfrutava de bem-estar, não era sábio, mas aparentava ter muitos conhecimentos, e tudo isto contribuía para que estivesse ampliando sempre o seu círculo de amizades. Questionado acerca do seu sucesso na vida, costumava dizer: "Eu me alimento bem." As pessoas gostavam de ouvi-lo porque ele sabia transmitir confiança e jamais censurava quem quer que fosse. Alentava os mais fracos, acenando-lhe com dias melhores, animava os derrotados, fazendo-os esquecer o passado, consolava os aflitos, levando-os a crer na superação de todos os fracassos, motivava os descrentes, renovando-lhes a fé e a esperança. Tinha sempre bons argumentos para fazer com que as pessoas, depois de ouvi-lo, se mostrassem empolgadas e positivas. Era muito reservado e não deixava transparecer nenhum de seus problemas e dificuldades, que certamente existiam, e as pessoas até vislumbravam. Gostava de escrever e era muito comum vê-lo de posse de um livrinho de uso particular, sempre o mesmo, uma espécie de agenda pequena que cabia até no bolso do paletó. Possuía, é verdade, as suas limitações e imperfeições, as quais conhecia e procurava combater. Nada obstante, o traço mais forte de sua personalidade era o otimismo, a forma positiva de encarar a vida. O fato de não baixar a cabeça diante das dificuldades, estar ao seu lado, era respirar este clima mental extraordinariamente contagioso. Quando questionado acerca do seu sucesso na vida, ele repetia: "Eu me alimento bem." Este homem morreu e uma grande multidão compareceu ao enterro do seu corpo. Em meio a muitos discursos de louvação aos exemplos de sucesso e otimismo que ele deixara em vida, eis que, diante do féretro, um dos seus admiradores chama a atenção de todos os presentes para uma descoberta extraordinária. Exibindo um pequeno livro de bolso, uma espécie de agenda, disse: "Nesse pequeno livro, de uso particular deste companheiro falecido, que várias vezes o vimos concentrado, lendo, estão registradas, em ordem cronológica, todas as coisas boas que aconteceram com ele. Registrar em livro particular e reler várias vezes as coisas boas que a vida lhe proporcionava era o alimento de que se nutria o homem otimista." E aí alguns comentários. "Detone de você a lamentação e o desânimo. São alimentos nocivos que minam as resistências da alma. Alimente-se do que é bom e positivo. Milhares de coisas maravilhosas já aconteceram em sua vida. Pare aqui e relembre uma agora. Há tanta coisa boa para ser vista e sentida que não vale a pena perder tempo com coisas que não constroem. Não creia em derrota. Tudo é experiência e aprendizado. Nos caminhos da vida, só os mais experientes e preparados atingem os melhores estágios. Tudo tem seu modo de ser conquistado. Reflita com serenidade e ouça opiniões de quem tem experiência. Por que dar 1000 passos quando se pode dar 100? Em termos de realizações, vai mais longe quem sabe aonde quer chegar. Tenha planos e metas. Para alcançar o sucesso, não existe um caminho fácil.
Porém, existem 1000 caminhos possíveis. Escolha um. Não temas, crê somente. Isso está escrito em Marcos, capítulo 6, versículo 36. E aqui então a nossa historinha termina e vamos à leitura do nosso livro Diversidade dos Carismas. Muito bem. Então, voltando ao nosso livro, lembrando que nós estamos lendo, o capítulo 15, que fala sobre a psicofonia, e na semana passada nós paramos num trecho do item 8, que fala da regressão da memória e da mediunidade. Vamos então de onde nós paramos, aqui no último parágrafo da página 474 no meu livro. Outras edições é possível que mude a numeração. Vamos lá. O processo da regressão da memória como instrumentação auxiliar à mediunidade nos permite, assim, mostrar ao perseguidor de hoje o argumento irrespondível fornecido por ele mesmo, para convencê-lo de que ele pode, claro, exercer a sua vingança, mas não lhe convém fazê-lo, porque se expõe a outra reviravolta em um futuro imprevisível, mas inevitável. Ora, em nossa prática mediúnica, observamos que os passes magnéticos dados no corpo do médium alcançam o espírito manifestante que a ele se acha ligado pelo respectivo perispírito através de suas auras. Uma vez adequadamente saturado de fluidos magnéticos, e nesse caso, alguém precisa dispor de tais faculdades no grupo mediúnico. O espírito mergulha em sonolência e pode ser, com relativa facilidade, regredido no tempo em busca das suas memórias bloqueadas, mas não perdidas, porque tudo se grava nos cassetes invisíveis da mente. No tempo que ele fez o livro eram cassetes, hoje a gente diria pendrives, não é? Então, o leitor poderia perguntar que efeitos teria uma regressão dessas sobre o médium. É certo que ele recebe também a sua cota de magnetismo induzido pelos passes que são aplicados, afinal de contas, em seu corpo físico. Também ele fica um tanto sonolento, mas, ao retomar o corpo logo que o espírito manifestante é desligado, é fácil reconduzi-lo melhor, à normalidade por meio de passes dispersivos, aplicados transversalmente em vez de longitudinais como os passes indutivos. Feita essa digressão, voltemos ao exame das diversas modalidades de incorporação experimentadas por Regina no exercício de sua mediunidade. Percebe ela, por exemplo, que às vezes a entidade reluta em incorporar-se e, mesmo estando ali, ao seu lado, ainda se mostra indecisa ou mesmo disposta a recuar. Ela diz sentir os entrechoques da luta que se passa na intimidade do espírito, sob forma de pressão indefinível, que, se durar muito tempo, causa-lhe uma enorme canseira. Em certas ocasiões, ela precisa mesmo pedir a ajuda do doutrinador para que a ligação se faça com o auxílio de passes magnéticos. E em tais casos, o impacto do choque elétrico que ela costuma experimentar é bem mais forte. Parece que o espírito chega com uma carga superior à sua. Não há como ligar suavemente os dois campos magnéticos vivos em situações como essa. Como na eletricidade, o circuito está aberto ou fechado, ligado ou desligado. Não pode estar
meio aberto ou meio fechado. De outras vezes, ela vê a entidade à sua frente, antes da incorporação, a fazer-lhe ameaças, dizendo, entre outras amenidades, que vai acabar com ela. Também em tais situações ela pede ajuda, mesmo porque já se encontra naquela etapa da incorporação com a sua sensibilidade um tanto exacerbada, como se estivesse com os nervos à flor da pele. Como ainda se acha no seu próprio corpo e condicionada às suas limitações, acaba por registrar uma tendência à intimidação. Cabe ao doutrinador, neste momento, proporcionar-lhe o conforto de sua presença e de sua confiança, assegurando-lhe que nada poderá acontecer àquele que está a serviço do bem, o que é estritamente verdadeiro. E aí vamos para o item 9, que tem por título Atividade Mediúnica em Desdobramento à Distância. Há casos em que a entidade a ser tratada não se encontra no recinto da reunião, e sim no seu reduto. Regina percebe logo, ou é informada pelos amigos espirituais do trabalho, que terá que ser desdobrada e levada até onde se encontra a entidade com a qual se deseja o diálogo. É lá onde o espírito tem suas instalações e o seu grupo, que é promovida a ligação perispírito a perispírito, e é de lá que a comunicação é transmitida ao corpo físico, junto à mesa de trabalho mediúnico. Como esses casos são usualmente muito marcantes, ela guarda alguns episódios na lembrança. Terminados os preparativos para a reunião, o orientador espiritual comunicou-lhe que iriam sair, que Regina o acompanhasse. Ela informou o doutrinador, perguntando-lhe se devia ir. A resposta foi pronta, sumária e positiva. Sim. Regina então desligou-se do corpo e saiu. Retirou-se da sala de trabalhos por uma porta lateral, que ela informa não ser a que existe no plano físico, e sim uma outra invisível. E após caminhar algum tempo, chegaram a uma região onde o terreno era bastante acidentado. O amigo espiritual trazia uma pequena lanterna, semelhante a um lampião a querosene ou gás, com uma alça por cima e o foco luminoso dentro de uma campânula de vidro. Desceram por um barranco, percorrendo uma trilha estreita e barrenta. Era possível divisar pequenas cavernas mais abaixo, simples buracos abertos no barranco. O amigo espiritual caminhava à frente e Regina a uns 2 passos atrás. Entraram numa das cavernas, era exíguo o espaço lá dentro, e havia símbolos e apetrechos de magia por toda parte. Foi pelo menos a impressão que ela teve daquele estranho instrumental. Ao fundo, um pequeno altar ou coisa parecida, e no centro sentava-se imóvel uma figura humana de aspecto assustador. Era um homem de nariz adunco, expressão facial indescritível, vestindo um manto indefinível. Dormitava e no alto da sua cabeça um corvo negro e soturno. Tranquilizada pela presença do amigo espiritual, Regina não se sentiu apavorada e manteve-se calma. Foi daquele sinistro cenário de pesadelo que a comunicação
se transmitiu. De outra vez, ela foi levada ao encontro de uma entidade que fora, em vida, um homem terrível, cujo nome a história registrou precisamente pelo vulto de suas façanhas bélicas e suas conquistas territoriais. Ele estava como que plantado em pleno deserto, sozinho, à sua espera. Sua primeira impressão foi aterradora, mas logo percebeu, provavelmente os dirigentes espirituais do grupo lhe transmitiram algo a respeito, que todo aquele aparato não passava de uma fachada para impor respeito. Aparentemente, o atrabiliário guerreiro estava já esvaziado de seus impulsos. O simples fato de poder ser abordado por um grupo mediúnico em trabalho já servia para dar o tom do seu estado de espírito. Embora ainda resistam e reajam, os espíritos em tais condições já estão começando a ceder ao cansaço, ao enfado, ao desencanto e dispostos a dar uma parada para pensar e até reiniciar a marcha renovadora em busca de outros horizontes. Mas lá estava ele, ainda impressionante, de pé, espada cinta, desafiador. Um dos olhos estava coberto por uma tira de pano escuro, como os artistas costumam figurar os piratas. Foi dali, daquele remoto ponto na sua geografia pessoal, que a ligação foi feita para que o doutrinador, lá na mesa de trabalhos, pudesse falar com aquele antigo líder. Outra experiência assustadora para Regina foi seu encontro em desdobramento para servir de médium junto a uma comunidade de bruxos. Saíra a caminhar, sempre sob a proteção do orientador espiritual do grupo, até que se encontrou numa clareira em plena floresta densa e escura. Chegaram a um ajuntamento de espíritos de aparência soturna, vestidos de maneira estranha, mascarados ou encapuçados. Um deles empunhava um estandarte de cor amarelada, no qual se desenhava uma caveira. A curiosa procissão caminhava sobre uma luz baça, que mal permitia distinguir certos detalhes. De repente, eles começaram a dançar um ritual, com a óbvia intenção de intimidá-la. Desse ponto em diante, até aí, ela descreveu todas as peripécias ao doutrinador. Ela não se lembra de mais nada. É que o chefe daquela fantástica confraria das sombras acabara de incorporar-se, isto é, estabelecer com ela as ligações perispirituais para dialogar com o doutrinador. Bem, nós vamos parar por aqui e na próxima semana, então, nós continuamos com a nossa narrativa, a nossa leitura acerca aí das aventuras da Regina, né? Então vamos agradecer ao nosso Pai amado por mais esta oportunidade bendita que temos de leitura, de aprendizado, de comentário aí sobre essa bendita doutrina que tanto nos auxilia na busca do conhecimento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede e abençoe a todos nós, dando-nos sempre o desejo do aprendizado para a busca da nossa própria melhoria interior. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livre-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.